Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir numa abordagem teórica da Resolução Conjunta número 11 de 2012. Uma das resoluções novidade do edital 2016. Bem, esta resolução do Ministério Público do Rio de Janeiro trata-se de um ato administrativo de caráter normativo editado por duas autoridades do Ministério Público, o PGJ e a Corregedoria Geral do MP Rio de Janeiro. Então, trata-se de uma resolução conjunta, de um ato administrativo que vai estabelecer uma normatização acerca do funcionamento e das rotinas de serviço das secretarias, das promotorias de justiça aqui do MP Rio de Janeiro, né? do âmbito do MP do Rio de Janeiro. Então, primeiro ponto importante, o que é uma resolução? É um ato administrativo de caráter normativo. Ele vai estabelecer um regramento. Este regramento, então, deverá ser observado no âmbito do MP. E trata-se de uma resolução conjunta, porque ela foi editada pelo PGJ e pela Corregedoria Geral do MP. Então, as duas autoridades assinaram esta resolução, o PGJ e o Corregedor Geral do MP Rio de Janeiro. E o que trata esta resolução? Bem, sabemos que o Ministério Público, ele tem autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira. Principalmente valendo-se da autonomia administrativa, é que o MP ele tem a capacidade de organizar as suas repartições administrativas, as suas repartições internas, os seus serviços auxiliares do âmbito interno. E isso está expresso num artigo da nossa Lei Orgânica do MP Rio de Janeiro, no artigo 2º, inciso 9 da Lei Complementar 106. O que nós encontramos ali? Vamos lá? É assegurada ao Ministério Público autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente compor seus órgãos de administração e organizar suas secretarias, repartições administrativas e serviços auxiliares, tanto das procuradorias quanto das promotorias, que são unidades de trabalho onde atuam os procuradores de justiça e os promotores de justiça. Muito bem? E qual então foi a finalidade deste ato administrativo, precisamente da nossa resolução conjunta número 11 de 2012? Qual é a sua finalidade? Regulamentar a rotina e o funcionamento das secretarias, das promotorias de justiça. Então, o objetivo da resolução conjunta número 11 de 2012 é regulamentar a rotina e o funcionamento das secretarias das promotorias de justiça. As secretarias das promotorias de justiça são aqueles setores dentro de aquele setor, melhor dizendo, dentro de uma promotoria de justiça, onde ficam os processos que transitam, que tramitam pela promotoria de justiça e onde ficam também os técnicos, os técnicos administrativos, trabalhando naqueles processos, além do promotor de justiça, que tem o seu gabinete, mas é lógico que ele tem que ter um apoio administrativo, onde os processos ficarão guardados, acautelados ali no âmbito do órgão de administração, no âmbito da promotoria. Tínhamos que ter um setor onde os processos ficarão sob guarda ali do MP, tanto processos judiciais quanto processos administrativos, e onde os servidores também trabalham.
Este setor é chamado de Secretaria da Promotoria. Você pode associar, porque a gente conhece muito o Poder Judiciário. Você sabe que o Poder Judiciário possui as varas, onde trabalham os juízes, mas toda vara tem um cartório, onde ficam os processos, né, e os técnicos trabalhando naqueles processos. Assim, no âmbito do MP, no âmbito de uma promotoria, nós temos a Secretaria da Promotoria, onde ficam os processos, né, e os servidores auxiliares do MP oficiando, atuando naqueles processos. Isto é uma Secretaria de Promotoria, uma repartição administrativa onde ficam ali acautelados os processos e onde os servidores auxiliares exercem suas atribuições. Muito bem, e para fixar uma rotina, um funcionamento para esta secretaria é que surge a resolução conjunta número 11 de 2012. Portanto, finalidade da nossa resolução 11/2012 é regulamentar as rotinas administrativas e o funcionamento das secretarias que atendem às promotorias, visando o quê? Uma padronização, né? Uma padronização desses serviços e a constante melhoria da qualidade dos serviços prestados por aquele órgão de execução, ou seja, o titular daquela promotoria, o promotor de justiça. Tá bem? Bem, e aí iniciamos a nossa resolução. É uma resolução pequenininha, gente, ela tem os seus 12 artigos, né? É uma resolução bem curta, não traz muita dificuldade, tá? Uma leitura carinhosa aqui da resolução já é, com certeza já é de bom tamanho. E o capítulo 1, ele vai dispor sobre o funcionamento destas secretarias, destas repartições administrativas. E aí eu destaquei algumas informações que eu entendo mais relevantes aqui. Vamos lá. Artigo 1º. As promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público, apoiadas por secretarias para a prestação de serviços auxiliares necessários ao bom desempenho de suas funções. Então, o que nós estudamos na Lei Complementar 106? Nós estudamos que os órgãos do MP, eles são divididos de acordo com a sua natureza. Nós temos órgãos de administração superior, órgãos de simples administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares do MP. No caso das promotorias, elas são classificadas como órgãos de administração, porque são unidades de trabalho, né, lotadas por pelo menos um promotor de justiça, com um promotor de justiça ali exercendo suas atribuições, e conta com uma estrutura administrativa, e esta estrutura administrativa possui uma secretaria, né, que vai dar o apoio ao órgão de execução na prestação, né, do exercício funcional. A secretaria da promotoria, como eu já disse, é uma repartição interna de uma promotoria de justiça, em que ali você encontra os processos e os servidores auxiliares necessários ao desempenho das funções da promotoria de justiça, tá bem? E nisso eu chamei o artigo 31 da Lei Complementar 106, apenas para você fazer aquele gancho sempre necessário com a tua principal lei do concurso, que é a Lei Orgânica do MP Rio de Janeiro, a Lei Complementar 106. O que diz o artigo 31? As promotorias de justiça são órgãos de administração do MP com pelo menos um promotor, um cargo de promotor de justiça, e serviços auxiliares necessários ao desempenho de suas
funções. E onde esses serviços auxiliares desempenham suas funções? No âmbito da Secretaria da Promotoria, né? Os serviços auxiliares, você tem ali os servidores, os técnicos, os analistas, também os estagiários são considerados órgãos de auxílio do Ministério Público e eles desempenham suas funções no âmbito da Secretaria, né, da Promotoria. Bem, artigo 2º, este eu acho bem interessante para a prova, tá? Ele tem uma carinha de prova, toma cuidado com ele. Artigo 2º vai estabelecer o horário de funcionamento de uma secretaria de promotoria. Vamos lá? O funcionamento das secretarias das promotorias de justiça se dará no período entre 8 horas da manhã e 20 horas. De 8 horas da manhã até 20 horas da noite é que pode funcionar, é que deve funcionar, né, uma secretaria de promotoria. A secretaria da promotoria, ela terá funcionamento das 8 da manhã até as 20 horas da noite. Nesse período é que será fixada a jornada de trabalho dos servidores auxiliares do MP, né? Então, o servidor auxiliar, ele vai trabalhar na Secretaria da Promotoria e ele poderá ter a sua jornada de 8 horas fixada dentro desse período, porque é o horário de funcionamento da Secretaria da Promotoria. Agora, e o atendimento ao público, né? Porque esta secretaria, ela abre o atendimento ao público. Ao público, o expediente ao público é um pouco diferente. Cuidado, parágrafo 1º. O horário de atendimento ao público nas secretarias das promotorias será das 11 às 18 horas, tá? Então, cuidado, qual é o horário de funcionamento da secretaria? De 8 às 20. Qual é o horário de atendimento ao público? De 11 às 18 horas, né? De 11 às 18 horas. Parágrafo 2º, o promotor de justiça, titular da promotoria, poderá, temporária e fundamentadamente, por meio de uma ordem de serviço, que é um outro tipo de ato administrativo, estabelecer um horário razoável de atendimento ao público diverso daquele que foi previsto. Qual é o horário previsto pela resolução? De 11 às 18 horas, pois este horário, a própria resolução, define que ele pode ser flexibilizado de acordo com orientações do promotor, né, que dirige, que conduz a promotoria de justiça, que pode estabelecer um horário diferente desse definido na resolução, mas de forma temporária e fundamentado. Ele tem que ter um motivo bem razoável para estabelecer um horário diferenciado. E aí ele precisa remeter cópia desta ordem de serviço para que órgão? Para o coordenador do Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional. Nós sabemos que o Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional tem previsão no artigo 45 da Lei Complementar 106. Trata-se de um órgão de auxílio do Ministério Público, um órgão de natureza auxiliar que presta um apoio aos órgãos de execução. Então, se o promotor quiser estabelecer um horário diverso do definido aqui na resolução, de 11 às 18, ele pode fazer, porém de forma temporária, de forma fundamentada, e terá que remeter cópia da ordem de serviço para quem? Para o Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional, para o coordenador do Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional, a qual pertence aquele órgão de execução que, após análise, dar-lhe-á
publicidade. Então, o Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional fará a publicação deste ato administrativo chamado Ordem de Serviço, que estabeleceu de forma fundamentada e temporária um órgão de atendimento ao público diferente do preconizado na resolução. Qual é o horário estabelecido pela resolução? De 11 às 18. Então, lembrem-se que o promotor, de forma fundamentada, pode até estabelecer um horário diverso, mas terá que fundamentar, né, esta sua decisão e remeter para o Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional para que o mesmo publique esta ordem de serviço, ok? Então, este artigo 2º pode ser uma boa pedida para a tua prova. E aí eu elaborei uma questão, porque na verdade não temos questões sobre esta resolução. É a primeira vez que ela está sendo cobrada no concurso, talvez esse artigo 2º possa ser uma questão. Vamos a ela então. Quanto ao funcionamento das secretarias das promotorias, analise os itens. Vamos ao item 1. O funcionamento das secretarias das promotorias será no período compreendido entre 8 e 20 horas. Correto, né? Essa primeira afirmativa está correta. O funcionamento, o expediente interno de uma secretaria da promotoria será de 8 às 20 horas. Agora, e o horário de atendimento ao público nas secretarias das promotorias será de 11 às 18 horas? Correto também. Então vamos lá, não confunda. Horário de funcionamento da secretaria, expediente interno, é de 8 às 20 horas. Agora, o atendimento ao público será de 11 às 18 horas, né? E o item 3, o promotor de justiça poderá, temporária e fundamentadamente por meio de portaria, estabelecer horário razoável de atendimento ao público, diverso do previsto no item anterior. O item está o quê? Errado. Vamos lá. O promotor pode, de forma temporária e fundamentada, estabelecer um horário razoável de atendimento ao público diverso do que foi previsto no item anterior que nós estabelecemos como correto? Pode, mas qual é o ato administrativo indicado pela resolução? É uma portaria? Não. É uma ordem de serviço. Então, o ato administrativo, no caso aqui, é uma ordem de serviço. Tudo bem? De acordo com a resolução conjunta, está correto apenas o que consta em letra A, apenas o item 1, apenas o item 2, apenas o item 3, item 1 e 2 ou item 1, 2 e 3, gabarito dedidado. Tá bem? Vamos agora ao artigo 3º. O que diz o artigo 3º da nossa resolução? Vamos lá. A divisão de tarefas entre os integrantes da secretaria será estabelecida por quem? Pelo membro do MP responsável pela promotoria, mediante, tem um ato também, ato administrativo chamado ordem de serviço. Então vamos lá, a divisão de tarefas entre aqueles que integram a secretaria, entre os servidores que exercem funções no âmbito da secretaria da promotoria, esta divisão de tarefas será estabelecida pelo promotor, pelo membro do MP responsável pela promotoria, e ele fará isso através de que ato administrativo? Uma ordem de serviço. Parágrafo único. Na hipótese de uma secretaria atender a mais de uma promotoria, as ordens de serviço deverão ser o quê? Conjuntas, assinadas pelos promotores de justiça interessados. Porque pode acontecer de uma mesma secretaria atender a mais de uma promotoria. Aí, neste caso, as atribuições dos integrantes ali da secretaria serão definidas
por ordens de serviço conjuntas, assinadas pelos promotores titulares daquelas promotorias atendidas por aquela secretaria, tá bem? Esse foi o artigo 3º, nada demais, acho que aqui é interessante você saber o ato administrativo que vai distribuir as tarefas no âmbito da secretaria. É uma ordem de serviço do membro do MP responsável pela promotoria. Se for uma secretaria comum que atende a várias promotorias, será uma ordem de serviço conjunta, subscrita pelos promotores interessados. Artigo 4º. Os processos, procedimentos ou expedientes de qualquer natureza destinados à promotoria deverão ser recebidos e protocolizados pela secretaria, né? Então, a secretaria da promotoria é o portal, né, daquela promotoria. É ali que você dá entrada nos expedientes, né? É ali que você procura o promotor. Você primeiro se depara com a secretaria da promotoria, que então recebe processos, procedimentos e expedientes dirigidos para aquela promotoria de justiça. Todos serão recebidos pela secretaria da promotoria e protocolizados pela secretaria da promotoria. Parágrafo único. Os registros de entrada, saída e movimentação deverão ser objeto de lançamento no sistema chamado aqui Módulo de Gestão de Processos, MGP. Como você vai trabalhar com isso no futuro, né? Você vai mexer muito no Módulo de Gestão de Processos, no MGP, tá bem? Então vamos lá, não posso esquecer. A Secretaria da Promotoria é o grande portal, né, daquela promotoria, onde serão recebidos todos os expedientes, processos e procedimentos. Tudo dará entrada na Secretaria da Promotoria e serão então protocolizados também, recebidos e protocolizados, e todos os registros de entrada, saída, andamento do processo, tudo deve ser objeto de lançamento no sistema, nesse sistema do Ministério Público chamado Módulo de Gestão de Processos, tá? Quando um processo dá entrada e foi registrado na Secretaria da Promotoria, o processo foi recebido pelo Ministério Público, né? Ele é o portal ali, né? É o portão do MP. É o portão da promotoria, é a secretaria. Quando o processo dá entrada na Secretaria da Promotoria, significa que ele foi entregue no Ministério Público. Tá ok? Isso é importante. Artigo 5º. Os processos judiciais, após recebidos pela Secretaria, serão encaminhados ao promotor de justiça imediatamente. Então, quando a Secretaria da Promotoria receber um processo judicial, ele incontinentemente, imediatamente, deve ser encaminhado ao promotor de justiça. Parágrafo único. Devolvidos os autos pelo promotor, tá? A Secretaria deverá adotar imediatamente as medidas administrativas determinadas. Então, assim, chegou lá na Secretaria um processo judicial. A Secretaria, então, registra no sistema o recebimento e imediatamente leva isso para o promotor de justiça, encaminha o processo ao promotor de justiça. Aí o promotor de justiça faz a manifestação, né, que deve fazer, e aí, assim que o promotor de justiça devolver os autos para a Secretaria, ela deve adotar imediatamente as medidas administrativas determinadas, tá? E aí, eu selecionei uma questão de concurso, tá? Essa questão é uma questão bem interessante, ela foi cobrada no concurso do MP 2011, lógico que ela tem uma orientação maior
para a Lei Complementar 106, mas ela tem relação aqui com o trabalho e com o funcionamento da Secretaria da Promotoria, tá bem? Então, já, no próximo bloco, a gente vai trabalhar a questão do analista Ministério Público Rio de Janeiro, tá? Concurso de 2011. Vamos ver o que aconteceu com o promotor e a sua secretaria. Já, próximo bloco.